Olá, meu nome é Amanda Graciane Crespo e vou começar o seminário sobre as variações da língua inglesa em países anglófonos em diferentes contextos. Bom, primeiro a gente tem o sumário, que a primeira parte é o conceitos e os tipos, a tabela de comparação, textos multimodais, o que são textos jornalísticos e publicitários, as análises sobre o Wildfires no Instagram, análise lexical e gramatical de títulos e subtítulos sobre o Wildfires, análise comparativa e sociolinguística de textos jornalísticos, a conclusão e a bibliografia. A gente tem os conceitos e os tipos. A língua inglesa ela é falada globalmente e ela exibe rica diversidade influenciada por alguns fatores geográficos, sociais e culturais. A variação geográfica dialetal ela consiste em diferenças regionais no vocabulário, pronúncia e gramática. Exemplos incluem o inglês americano, britânico, australiano e canadense, cada um com dialetos e sotaques diferentes. Temos a variação social, diferenças no uso da língua relacionadas a grupos sociais específicos, como classe social, nível de educação ou grupo étnico. Temos a variação estilística, a adaptação da linguagem ao contexto comunicativo. A linguagem pode ser formal, em situações oficiais, ou informal, como entre amigos, o que afeta o vocabulário e a gramática correta. Variação histórica também, mudanças na língua ao longo do tempo, como a evolução do inglês antigo para o moderno. Aqui a gente tem uma tabela de comparações do inglês americano, inglês britânico, australiano e o canadense. Temos algumas palavras que são diferentes, que querem dizer a mesma coisa, mas elas são diferentes nos diferentes tipos de inglês. Como a gente pode ver a palavra color, que no americano se escreve diferente do britânico e do australiano. No inglês canadense, os dois valem, mas os dois estariam certos. Temos também a palavra movie theater, que pode ser tanto para só theater ou movie theater, que os dois é mais usado no britânico do que no americano. Aqui também tem a parte da gramática, enfim. O que eles são textos multimodais? Eles integram diferentes modos de comunicação, linguagem, imagem, som, vídeo, etc., para juntar tudo num significado só. Eles combinam o texto escrito com elementos visuais e sonoros que faz a gente ter uma interpretação melhor. Elementos visuais reforçam as informações textuais e fornecem contexto emocional crucial na comunicação moderna. A gente tem alguns tipos de textos multimodais: infográficos, anúncios, websites, apresentações e vídeos. Os textos jornalísticos e publicitários. Eles têm a função de informar e relatar evento, enquanto os textos publicitários eles persuadem e promovem. Os textos jornalísticos eles têm a predominância da função informativa, linguagem objetiva e mais clara, estrutura em pirâmide invertida, informação essencial no início e imparcialidade. Os gêneros incluem notícias, reportagens e artigos de opinião também. Já os textos publicitários, eles têm o objetivo de persuadir o público, uma linguagem mais criativa e emotiva, uso de recursos retóricos, metáforas, hipérboles. O foco nos benefícios do produto, gêneros incluem anúncios impressos, spots de rádios, comerciais de TV e posts patrocinados em redes sociais. Análise sobre as wildfires no Instagram. Os anúncios de wildfires combinam imagens impactantes de incêndios com mensagens de conscientização. A multimodalidade aumenta o impacto apelando à emoção e o senso de responsabilidade, usando cores fortes como vermelho, laranja, amarelo e tipografias chamativas que alertam sobre o perigo. Recursos linguísticos, imperativos e perguntas retóricas persuadem o público a agir. Anúncios eficazes combinam elementos visuais e linguísticos fáceis de entender para conscientizar e promover ações preventivas. Análise lexical e gramatical de títulos e subtítulos sobre wildfires. Títulos e subtítulos jornalísticos empregam a linguagem block language, com frases curtas e diretas para o impacto imediato. Verbos de ação, destruir, queimar, ameaçar, eles dominam transmitindo um sentido de urgência. Adjetivos fortes, como devastador, catastrófico, mortal, intenso, eles intensificam a gravidade do que está sendo mostrado. Omissão de artigos, agiliza a leitura, priorizando a informação essencial. Títulos exploram aliterações e rimas,
fixando a mensagem. Subtítulos detalham a informação, mantendo a concisão com números e dados estatísticos. A linguagem bloco busca capturar a atenção do leitor, informando sobre a crise de forma direta. Análise comparativa sociolinguística de textos. Os textos australianos enfatizam o impacto das bushfires na fauna e flora nativas, usando termos como koala, kangaroo. Textos britânicos utilizam as wildfires em escala global, comparando com eventos similares em outros continentes. Textos canadenses destacam o papel das comunidades locais no combate às wildfires, valorizando o voluntariado. Textos americanos focam nas perdas econômicas e nos danos à infraestrutura, com dados precisos. Apesar das diferenças culturais, a linguagem busca conscientizar sobre a gravidade das wildfires, incentivando a ação global. A multimodalidade, como fotos e vídeos, ela amplifica o impacto emocional, transmitindo a urgência da situação. E a conclusão, a gente explorou as variações linguísticas do inglês dos diferentes países e como essas variações se manifestam na comunicação. A gente viu que, embora a língua inglesa compartilhe uma base em comum, ela se adapta e evolui em resposta a fatores geográficos, sociais e culturais, resultando em uma rica diversidade de sotaques, vocabulário, gramática e estilo. Através da análise de textos, constatamos que a língua não é apenas um meio de transmitir informações, mas também moldar percepções e influenciar comportamentos. As escolhas linguísticas e elitísticas, como o uso de linguagem bloco, títulos, subtítulos, a inclusão de gírias e expressões locais e a ênfase em diferentes aspectos do problema, impacto na flora, fauna australiana, perda econômica dos Estados Unidos e por aí vai. Elas refletem a prioridade e os valores de cada comunidade. A multimodalidade é a combinação de diferentes modos de comunicação, como texto, imagem e som. E, em suma, as variações linguísticas do inglês nos mostram a diversidade do nosso mundo, mas também a importância de nos comunicarmos com clareza e respeito. Ao compreendermos como a língua se adapta e evolui, podemos usá-la de forma muito mais eficaz para espalhar a conscientização e promover colaboração em construir um futuro mais seguro para todos. Muito obrigada!